A vida é feita de ciclos, momentos e decisões. Às vezes, tudo parece correr bem, mas, em outros momentos, sentimos que algo está fora do lugar. Talvez você já tenha olhado para a sua vida e percebido que existem áreas que precisam de mudança, mas não sabe por onde começar. Ou talvez esteja tão acostumado com a rotina que nem percebe o quanto o tempo está passando rápido. Seja qual for a sua situação, eu tenho uma mensagem para você hoje. E essa mensagem não é apenas uma reflexão qualquer. É um chamado para despertar, para alinhar a sua vida e colocar as coisas em ordem antes que seja tarde demais. Deus quer falar com você agora, e se você está aqui, não é por acaso. Mas antes de mergulharmos nesse assunto tão importante, eu quero te pedir algo muito rápido. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, já deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e transforma vidas, assim como pode transformar a sua hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Agora vamos juntos para essa mensagem que pode mudar a sua história. Um ensinamento de Paulo sobre aproveitar o tempo. A vida passa rápido. Se pararmos para pensar, parece que foi ontem que estávamos planejando o futuro, sonhando com coisas que ainda iríamos fazer. Mas, de repente, o tempo passou. As oportunidades que pareciam distantes já chegaram e, em alguns casos, até se foram. E a pergunta que fica é: será que estamos vivendo da melhor forma possível? O apóstolo Paulo nos deixou um ensinamento poderoso sobre isso em Efésios 5, 15, 16, onde ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse trecho nos alerta para a importância de aproveitar o tempo de maneira sábia. Paulo não está falando apenas sobre produtividade ou sobre fazer mais coisas em menos tempo. Ele está falando sobre viver com propósito, tomar decisões que realmente importam e evitar o desperdício da vida com aquilo que não edifica. O perigo de apenas sobreviver. Muitas pessoas passam pela vida apenas sobrevivendo. Acordam, trabalham, lidam com problemas, repetem a rotina e vão dormir, esperando o dia seguinte ser diferente, mas sem fazer nada para mudar. Vivem ocupadas, mas não realizadas. Mantêm compromissos, mas não constroem nada significativo. Paulo nos convida a remir o tempo, ou seja, resgatar aquilo que está sendo desperdiçado. Isso significa que não podemos viver de qualquer jeito, desperdiçando oportunidades, nutrindo relacionamentos vazios e nos deixando levar por distrações que nos afastam daquilo que realmente importa. Muitas vezes, nos pegamos presos em problemas que não deveriam mais estar ali. Quantas vezes guardamos ressentimentos por anos? Quantas vezes adiamos decisões importantes por medo? Quantas oportunidades deixamos escapar porque achamos que sempre haveria um amanhã? A urgência de viver com sabedoria. Paulo nos lembra que os dias são maus. Ele sabia que neste mundo enfrentaríamos dificuldades, incertezas e distrações que poderiam nos afastar do que realmente importa. E se naquela época já era assim, imagine hoje, onde vivemos cercados por tantas informações, preocupações e pressões. Isso significa que precisamos escolher com sabedoria onde investir nosso tempo, nossa energia e nossa atenção. Será que estamos priorizando aquilo que tem valor eterno? Será que estamos gastando tempo suficiente com Deus, com nossa família e com aquilo que realmente edifica nossa vida? O chamado de Paulo não é para vivermos ansiosos, tentando aproveitar cada minuto de forma frenética. Pelo contrário, ele nos convida a uma vida intencional, equilibrada e focada no que realmente importa. Se você sente que tem deixado o tempo escapar sem viver plenamente, essa é a hora de mudar.
Deus está te dando essa mensagem hoje para te lembrar que você ainda tem tempo para colocar sua vida em ordem, mas essa decisão precisa ser sua. O desequilíbrio e as áreas da vida que precisam ser ajustadas. Se pararmos para analisar, percebemos que muitas pessoas vivem em um constante estado de desequilíbrio, como se estivessem tentando manter a vida de pé enquanto carregam fardos desnecessários. E muitas vezes esse desequilíbrio não acontece porque falta algo, mas porque não sabemos administrar o que já temos. Quantas vezes encontramos pessoas que, aos olhos do mundo, têm tudo: uma casa confortável, um bom emprego, um casamento estável, mas por dentro vivem um verdadeiro caos emocional e espiritual? Isso acontece porque a verdadeira paz não está na quantidade de coisas que possuímos, mas na forma como conduzimos nossa vida e o que deixamos governar nosso coração. O impacto do desequilíbrio em todas as áreas da vida. Uma vida desequilibrada não afeta apenas uma área específica. Pelo contrário, quando algo não está bem, todo o resto sofre impacto. Quando o emocional está abalado, até as pequenas tarefas do dia a dia parecem difíceis. A pessoa perde a motivação, sente-se cansada o tempo todo e, por mais que tente, não encontra satisfação em nada. Quando a vida financeira está desorganizada, isso gera ansiedade, conflitos familiares e até mesmo problemas de saúde por conta do estresse. Quando a vida espiritual está enfraquecida, tudo parece pesado, a fé fica abalada e a esperança começa a desaparecer. É por isso que muitas pessoas vivem frustradas, insatisfeitas e sempre em busca de algo que nem sabem exatamente o que é. No fundo, o que realmente falta não é um novo emprego, uma nova casa ou um novo relacionamento, mas um recomeço, um alinhamento das áreas da vida. Uma transformação que começa de dentro para fora. O perigo de ignorar os sinais de desequilíbrio. O grande problema é que nem sempre percebemos que estamos desequilibrados. Seguimos a vida no piloto automático, resolvendo problemas imediatos, lidando com as pressões do dia a dia e ignorando o fato de que algo precisa ser ajustado. Mas a verdade é que os sinais estão sempre ali. A impaciência crescente com as pessoas ao nosso redor. O cansaço constante, mesmo quando não há motivo aparente. A perda do prazer em coisas que antes traziam alegria. A dificuldade em se conectar com Deus e encontrar paz na presença dele. Muitos passam anos carregando esses sintomas, achando que são apenas fases passageiras. Mas o tempo não corrige aquilo que precisa de transformação. A necessidade de reorganizar a vida antes que seja tarde. Paulo nos ensina em Efésios 5, 15 e 16 que devemos viver com sabedoria e aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Isso significa que não podemos continuar vivendo de forma desordenada, esperando que tudo se resolva sozinho. Se há algo em sua vida que está desalinhado, seja no seu emocional, no seu físico ou na sua espiritualidade, esse é o momento de parar e avaliar o que precisa ser mudado. Talvez você tenha passado muito tempo tentando preencher vazios com coisas que nunca trarão satisfação verdadeira. Talvez você tenha ignorado questões que precisam ser resolvidas e que mais cedo ou mais tarde vão te cobrar um preço alto. A boa notícia é que Deus não nos chama para viver sobrecarregados e exaustos. Ele nos convida para uma vida equilibrada, onde cada coisa está no seu devido lugar. Então a pergunta que fica é: o que está fora de ordem na sua vida hoje? Se algo precisa ser ajustado, não espere mais. A decisão de mudar precisa ser tomada agora. O impacto de carregar problemas não resolvidos. Muitas vezes, seguimos a vida sem perceber o peso que estamos carregando. São mágoas não resolvidas, traumas do passado, preocupações excessivas com o futuro, sentimentos reprimidos e decisões adiadas.
Tudo isso se acumula dentro de nós, afetando nosso comportamento, nossas emoções e nossa fé. E o problema é que nem sempre reconhecemos esses fardos até que a vida nos exija uma reação. A metáfora da lenha molhada. Só percebemos certos problemas quando precisamos agir. Imagine alguém que decide fazer uma fogueira em um dia frio. Ele tem fósforos, tem papel, tem todo o material necessário para acender o fogo, mas quando tenta, percebe que a lenha está molhada. Ela não queima, não responde ao fogo. Esse cenário reflete exatamente o que acontece com muitas pessoas. Só percebemos que algo está errado quando tentamos avançar, quando precisamos agir, quando chega um momento crucial em nossa vida e não conseguimos reagir como deveríamos. Uma pessoa que vive carregando rancor só percebe o peso disso quando precisa perdoar e não consegue. Alguém que nunca tratou seus medos só percebe o impacto deles quando perde uma grande oportunidade por causa da insegurança. Uma pessoa que negligenciou sua espiritualidade só percebe que está fraca quando enfrenta uma crise e não tem fé suficiente para permanecer firme. É por isso que problemas não resolvidos sempre voltam. Podemos ignorá-los por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, eles aparecerão e nos impedirão de crescer. O perigo de esperar uma tempestade para perceber que não estamos preparados. A vida é imprevisível. Nenhum de nós sabe quando virá um desafio inesperado, uma crise financeira, uma perda dolorosa ou uma reviravolta que nos obrigará a lidar com nossas fraquezas. Se você ainda não colocou sua vida em ordem, se ainda não entregou ao Senhor aquilo que está te paralisando, a pergunta é: o que vai acontecer quando a tempestade chegar? A Bíblia nos dá um alerta claro em Mateus 7, 24-27, quando Jesus conta a parábola do homem prudente e do insensato. O prudente construiu sua casa sobre a rocha. Quando veio a tempestade, a casa permaneceu firme. O insensato construiu sua casa sobre a areia. Quando veio a tempestade, a casa desabou. O que fez a diferença entre os dois? A base que escolheram para construir suas vidas. A tempestade chegou para os dois, mas somente aquele que se preparou permaneceu firme. Isso significa que não adianta esperar um momento difícil para tentar resolver tudo de uma vez. Precisamos começar agora, removendo os fardos desnecessários, tratando o que precisa ser tratado e entregando a Deus tudo aquilo que não conseguimos carregar sozinhos. É tempo de resolver o que precisa ser resolvido. Se hoje há algo que ainda te prende, que ainda pesa no seu coração, que ainda te impede de viver plenamente, esse é o momento de entregar para Deus. Se há mágoas, perdoe. Se há medos, confie. Se há ansiedade, entregue ao Senhor. Se há pecados não confessados, arrependa-se e busque a Deus. Não deixe que aquilo que ficou no passado continue determinando o seu futuro. Cristo nos chamou para uma vida de liberdade, e essa liberdade começa quando decidimos soltar os pesos que não precisamos carregar. A pergunta que fica é: o que ainda está te prendendo? O que você precisa entregar ao Senhor para que possa seguir em paz? Não espere a tempestade chegar. Decida hoje mesmo colocar sua vida em ordem e caminhar na leveza que Deus tem para você. Corpo, alma e espírito, a importância do equilíbrio. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito estão profundamente conectados. Quando um deles está fora de equilíbrio, toda a nossa vida é afetada. O corpo representa nossa parte física, saúde, energia, hábitos diários. A alma é onde estão nossas emoções, pensamentos e sentimentos. O espírito é a nossa ligação com Deus, a nossa fé, a nossa comunhão com Ele. Muitas pessoas sofrem porque não percebem que essas áreas não podem ser tratadas separadamente. Um corpo saudável não compensa uma alma cheia de traumas. Uma vida emocional equilibrada não substitui um espírito distante de Deus.
Para viver plenamente, precisamos cuidar de todas essas áreas e encontrar o equilíbrio entre elas. A conexão entre físico, emocional e espiritual. Já percebeu como um problema em uma dessas áreas afeta todas as outras? Se o corpo está debilitado, a alma sofre. Quando estamos cansados, adoecidos ou sem energia, isso nos torna mais irritados, ansiosos e desanimados. Se a alma está sobrecarregada, o corpo sente. O estresse, a ansiedade e a tristeza podem gerar sintomas físicos como insônia, dores, cansaço extremo. Se o espírito está fraco, tudo desmorona. Quando nossa conexão com Deus está distante, nossa fé fica abalada, nossos pensamentos se tornam negativos e nossa esperança enfraquece. Por isso, Deus nos ensina a buscar um equilíbrio real. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Isso significa que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, não apenas com a parte espiritual. Ele quer que sejamos saudáveis, felizes e equilibrados em tudo, como cada área influencia a outra e pode gerar desequilíbrio. Muitas vezes, nossa vida está fora do eixo porque estamos ignorando uma dessas áreas. Alguém pode cuidar bem do corpo, mas carregar mágoas no coração e viver espiritualmente distante. Isso gera um vazio interior. Outra pessoa pode ter uma fé forte, mas não cuidar da mente e do corpo. Com o tempo, o cansaço e as emoções descontroladas atrapalham sua caminhada com Deus. Alguém pode cuidar da alma e das emoções, mas sem se aproximar de Deus, sempre sentirá que algo está faltando. Não podemos ignorar nenhuma dessas áreas. Se queremos viver bem, precisamos cuidar do corpo, mantendo hábitos saudáveis. Cuidar da alma, buscando paz interior e emoções equilibradas. Cuidar do espírito, mantendo uma vida de comunhão com Deus. Simplicidade das soluções. Cuidar do corpo, manter a alma saudável e fortalecer o espírito. O caminho para esse equilíbrio não é complicado. Pequenas mudanças diárias já fazem toda a diferença. Para o corpo, tenha uma rotina saudável, alimente-se bem, durma o suficiente e mantenha-se ativo. O cuidado físico influencia diretamente seu bem-estar. Para a alma, aprenda a perdoar. Evite guardar mágoas e libere os pesos emocionais que você não precisa carregar. Conversar, orar e meditar na palavra ajudam a encontrar paz. Para o espírito, busque mais a Deus, leia a Bíblia, ore, mantenha sua fé ativa e fortaleça sua comunhão com Ele. Tudo está interligado. Quando cuidamos do corpo, da alma e do espírito, nos tornamos pessoas mais leves, saudáveis e felizes. O que falta ajustar em sua vida hoje? Qual dessas áreas você tem negligenciado? Deus quer que você viva com equilíbrio, paz e plenitude. O papel de Jesus na verdadeira transformação. Muitas pessoas buscam mudanças na vida, mas nem sempre encontram uma transformação verdadeira. Tentam ajustar comportamentos, melhorar hábitos, alcançar equilíbrio, mas sentem que algo ainda está faltando. Isso acontece porque toda mudança externa precisa começar de dentro para fora. E essa transformação real só acontece quando Jesus passa a governar a vida por completo. A Bíblia nos ensina que sem Cristo somos como casas construídas sobre a areia. Tudo parece firme até que a tempestade vem e leva tudo embora. Mas quando edificamos nossa vida sobre ele, encontramos segurança, direção e força, mesmo nos dias difíceis. Muitas vezes, as pessoas tentam transformar suas vidas apenas pela força de vontade, mas logo percebem que é um processo cansativo e instável.
Isso porque o problema não está apenas nas atitudes externas, mas na raiz do coração. Jesus não nos chama apenas para pequenas mudanças superficiais. Ele quer nos transformar completamente. Ele não quer apenas que sejamos melhores pessoas. Ele deseja nos dar uma nova vida, um novo propósito e uma nova identidade. Quando ele entra, tudo muda. O Espírito Santo começa a trabalhar na mente, nas emoções e até nas decisões diárias, trazendo clareza e paz. Se a sua alma tem carregado pesos que você não consegue soltar, se a sua mente está sempre inquieta e se a sua vida parece um ciclo de tentativas sem sucesso, talvez o que esteja faltando não seja um novo método, mas sim uma entrega total a Cristo. Quando Jesus governa, ele alinha todas as áreas. O espírito é renovado, a alma encontra descanso e até o corpo físico sente os reflexos dessa transformação. A verdadeira mudança começa no coração. Sem Jesus, podemos até tentar organizar a vida, mas sempre sentiremos que algo está incompleto. Mas quando ele se torna o centro de tudo, a paz chega. Os pensamentos se acalmam e a vida começa a fazer sentido de uma maneira que antes não era possível. Se você sente que já tentou de tudo e ainda assim não encontrou um descanso real, hoje pode ser o momento de parar de lutar sozinho e permitir que Jesus seja aquele que transforma cada parte da sua vida. Chegamos ao momento mais importante desta mensagem. Tudo o que falamos até aqui aponta para uma única verdade. A verdadeira transformação só acontece quando entregamos nossa vida a Jesus. Não é sobre religião, sobre mudar hábitos por conta própria ou apenas tentar ser uma pessoa melhor. É sobre reconhecer que sem Ele nada podemos fazer e que apenas através dele encontramos sentido, paz e direção. Se você sente que tem carregado fardos pesados, que já tentou resolver tudo sozinho e ainda assim sente um vazio, saiba que essa falta de paz tem solução. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ele não impõe condições, não exige que você esteja perfeito antes de se achegar a Ele. Ele simplesmente te convida a entregar tudo o que tem pesado sobre a sua alma. Talvez você tenha se afastado da fé, talvez nunca tenha tomado essa decisão de forma consciente. Mas hoje, neste momento, Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar, de alinhar sua vida com o propósito para o qual você foi criado. Isso não significa que todos os problemas desaparecerão de imediato, mas significa que a partir de agora, você não enfrentará nada sozinho. Se no seu coração você sente que é hora de tomar essa decisão, faça esta oração agora. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Peço que perdoe os meus pecados, que limpe meu coração e que faça morada em minha vida. Eu entrego tudo a Ti e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Guia-me daqui para frente e transforma a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que foi a melhor decisão da sua vida. Deus tem planos grandiosos para você e a sua caminhada de fé está apenas começando. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Sua interação faz com que esse conteúdo alcance mais vidas e transforme mais corações. E se você tomou a decisão por Jesus hoje, escreva nos comentários: "Eu entreguei minha vida a Cristo." Será uma alegria saber disso e orar por você. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima mensagem.